Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudos do Horário Volume 1. Estamos na página 56 e nós vamos continuar fazendo algumas revisões, do que a gente viu o ano passado. Então aqui ele está te mostrando um modelo que ele chama de Rutherford-Bohr, Então a gente tem aqui a eletrosfera, que é a região que a gente tem os elétrons. Eles estão mais externos ao átomo aqui do que o núcleo. Então, quando você tem formação de íons, que são átomos eletricamente carregados, a perda ou ganho de elétrons vai acontecer porque os elétrons estão mais externos. É mais fácil, digamos assim, tirar o elétron do que ir lá no núcleo para tirar um próton, Então, quando você está carregado positivamente, é porque você perdeu elétrons. Se está carregado negativamente, é porque você ganhou elétrons. Por isso que na hora de formar íons lá, você vai perder ou ganhar elétrons. Então, quer dizer que se você tiver um átomo neutro, o número de prótons, o número de elétrons e o número atômico vão ser iguais. Agora, se você tiver um íon, o número de elétrons ele vai ser diferente do número de prótons. Então, aqui a gente tem alguns exemplos ele falando como que é a distribuição eletrônica, A primeira camada cabe 2, a segunda 8, a terceira aqui vai caber 18, é 32, 32, 18 e 8, São as camadas eletrônicas que a gente tem aqui. Aí fala o seguinte, o que você tem que saber? Que a massa atômica, ela é a soma do número de prótons ou número atômico, mais o número de nêutrons. Então, a massa atômica vai ser sempre maior do que o número atômico. Então, quando te der lá dois números num átomo, na representação, a massa atômica é sempre o maior, Porque ele vem da soma do número atômico, ou prótons, mais nêutrons, Então, quando você tem aqui, por exemplo, ferro, 56 e 26. Esse número que está aqui em cima, que é o menor, ele é o número atômico e o número de prótons, e se a espécie estiver eletricamente neutra, é igual ao número de elétrons também. E o 56, que é maior do que o 26 lá, é a massa atômica, E se eu quiser descobrir o número de nêutrons aqui agora? O número de nêutrons vai ser, é só jogar o P para lá, o número atômico para lá. O número de massa menos o número atômico, Então, é menos a massa atômica menos o número atômico. 56 menos 26, que dá 30 nêutrons. Então, é sempre assim a conta, usar essa fórmula aqui. E se perguntar o número de elétrons, lembrar, se a espécie estiver neutra, o número de elétrons vai ser igual ao número atômico, 26 aqui no caso do ferro. Agora, se tiver ferro 2+, 2+ significa que perdeu 2 elétrons. Então, o número de elétrons não é 26, porque não está eletricamente neutro, é 24, Aqui, ele te fala sobre isótopos, e os isótopos são aqueles que têm o mesmo número de prótons. Então, o mesmo número atômico, 8, 8, 8. Então, esses oxigênios aqui, eles têm o mesmo número atômico, mas o número de massa deles, a massa atômica é diferente, Então, aqui é 16, 17, 18, a massa. E ele quer saber o número de nêutrons. Para você achar isso, é só pegar a massa atômica, que é o maior número que você vai ter ali, menos o número de prótons, Então, façam essa e é respectivamente, Vou colocar em ordem. Forneça os valores que substituem corretamente as lacunas. Então, olha só, aqui você tem número atômico, número de nêutrons. Aqui são todas espécies neutras, então quer dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao de elétrons. Então, se você tem o número atômico, você sabe o de prótons e elétrons, Que eu falei para vocês, quando é neutro, Z é igual a P, que é igual a E. E a massa atômica? A massa atômica surge da soma do número atômico com o número de nêutrons, Então, essa é bem simples. E essa aqui de baixo? Aqui tem a massa e tem o número de nêutrons. Se você quer achar o número atômico, você consegue achar a partir da massa atômica com o número de nêutrons. É só fazer a subtração,
né? Usando essa fórmula aqui, é só isolar agora o P, ao invés de isolar o N. Então, ficaria P igual a A menos N. Então, a massa menos o número de nêutrons. E achou o número atômico, você, como a espécie está neutra, você já sabe de prótons e elétrons também. Aqui ele te deu o número de nêutrons e de elétrons. Como a espécie está eletricamente neutra, você sabe que o número Z é igual a P, que é igual a E. Achei o número de Z ou de prótons, né? Você pode, e tem o número de nêutrons, você pode achar o número de massa, tá? E aqui, 35 e 17. Aqui você tem a massa e o número atômico. Para você achar o número de nêutrons, basta fazer a subtração. E lembrando que como uma espécie neutra, você tem que o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons, né? A3. Sobre as dimensões do átomo, a massa e a carga, responda. Por que o átomo é eletricamente neutro? Olha só, o átomo, quando ele está eletricamente neutro, o que isso significa? Quer dizer que ele não tem nenhuma carga? Quer dizer que as cargas que ele possui ali estão em equilíbrio, ou seja, o próton é positivo, o elétron negativo. Se você tiver um próton e um elétron, e você estiver ali no átomo, quer dizer que o átomo está eletricamente neutro, porque ele tem uma carga positiva e uma negativa, se equilibram. Se ele tiver dois prótons, dois elétrons, então está eletricamente neutro, né? Então, para ter esse equilíbrio de carga, tem que ter o mesmo número de prótons e elétrons. Então, quando ele está neutro, é isso que a gente tem. Então, explique aí. Cite os tipos e explique o que são íons. Aqui, pessoal, ele está pedindo para você quais são os tipos. A gente tem cátions e ânions. Quando você perde elétrons, você tem um tipo. Quando você ganha elétrons, você tem outro tipo. Os íons, ao contrário do átomo, quando é eletricamente neutro, a gente fala que o número de elétrons e prótons se equilibram, o íon é exatamente o contrário, você vai ter excesso de um dos dois, por isso que vai ficar positivo ou negativo. Então, respondam aí a letra B, tá? Essa daqui, pessoal, toma muito cuidado porque existem cargas aqui, tá? E essas cargas têm que ser levadas em consideração para responder o que ele quer aqui, porque ele quer o número de elétrons. Quando a espécie está neutra, igual o zinco aqui, o cobalto, o cálcio aqui, né? Agora, no níquel, nesse cálcio 2+, no cloro, tem carga. Então, você vai olhar o número de elétrons não só pelo número atômico. Então, aqui, ó, para você saber o número de elétrons, você tem que usar o número atômico. Se a espécie estiver neutra, não tiver carga nela, isso indica que o seu número atômico ele vai ser igual ao número de elétrons, tá? Se estiver neutro. Mas não é esse o caso aqui, de alguns, né? Desses três aqui. Então, você tem que lembrar o seguinte. Vamos supor que você tenha, igual o cloro aqui, se aqui fosse 3-. Ele tem normalmente 17, quando ele está neutro, ele tem 17 elétrons, mas ele está 3- ali, quer dizer que ele ganhou 3 elétrons, então ele vai para 20. E aqui, no exemplo que ele deu, está carregado uma carga negativa a mais. Então, você tem que adicionar um elétron a mais aqui. Não vai ser 17+, porque ele ganhou um a mais. Agora aqui, quando a espécie está neutra, o número atômico, que é o menor que você tem aqui, né? É igual ao número atômico. O número atômico é igual ao número de elétrons, tá? E quando você perde, quer dizer que se você tem cálcio 2+, por exemplo, aqui você tem 20 elétrons se ele tivesse neutro, mas ele perdeu 2, ó. Então quer dizer que ele não tem 20 mais. Se ele perde 2, tinha 20. Então você tem que levar em consideração, para as espécies neutras, o número de elétrons é igual ao número atômico, que é esse que eu destaquei para vocês aqui embaixo. Agora, se ela estiver carregada positivamente,
Se ela tiver 3 cargas positivas, você vai ter que tirar 3 unidades do número atômico. Agora, se ela tiver carregado negativamente, por exemplo, -2, 2 menos, né? Quer dizer que você tem que adicionar 2 elétrons no número atômico. Então, ele quer quais dessas espécies têm o mesmo número de elétrons, ou seja, são isoeletrônicos. Então, vocês vão avaliar aqui e responder. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.